Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais um zagueiro entrando na mira do Goiás para a próxima temporada, que no caso é do Messias, 28 anos de idade, defendeu o Ceará nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 25 partidas pelo Vozão, que acabou sendo rebaixado, para a Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é o seguinte: seu contrato por lá vai até dezembro do ano que vem, e o Ceará ele pretende permanecer com alguns jogadores, mesmo com a diferença do orçamento para a Série B do ano que vem, após o rebaixamento na primeira divisão. Os zagueiros, as prioridades serão tanto o Gabriel Lacerda, jovem ex-categoria de base do Palmeiras, e também o Luiz Otávio, que já está por lá há alguns anos. Então, no caso do Messias, por conta dessa questão salarial, sendo um terceiro, quarto zagueiro, o Ceará irá contratar um cara mais barato, visando essa disputa da Série B do Brasileirão. E o Messias, não é que ele tem um salário assim astronômico, muito pelo contrário, R$100 mil mensais, e inclusive essa informação confirmada lá pelo pessoal do Imprensa Verde. Muito obrigado aí a galera que confirmou esse interesse da diretoria do Goiás em contar com ele por empréstimo até a próxima temporada, já que o seu contrato com o Ceará vai até dezembro do ano que vem. R$100 mil mensais não será um problema para o Goiás, inclusive até próximo do que, por exemplo, recebe o Lucas Alter aqui no Verdão, outro que possivelmente não continuará em Goiânia. Então é um excelente nome, 28 anos de idade. Outros clubes no futebol brasileiro monitoraram a sua situação, principalmente o Cruzeiro, mais ou menos 3 semanas atrás, entrando em contato com a diretoria para entender principalmente o que pensa. Será que ele vai continuar para o ano que vem? Essas definições contratuais também, a tendência é que ele seja ou emprestado até o final do próximo ano, ou uma negociação em definitivo, ou até mesmo essa possibilidade dele estender o seu vínculo lá no Ceará, por exemplo, até dezembro de 2024, e ser repassado a um outro clube da primeira divisão, com 100% dos seus salários pagos até dezembro de 2023. Então a gente vai ver ainda esses desdobramentos ainda dessa história, envolvendo o zagueirão Messias, mas de fato já é um grande nome para essa zaga do Goiás ficar de olho. O Imprensa Verde, ele garantiu o seguinte, que tanto o Vitor Mendes, já gravei um vídeo falando sobre esse jogador também, 23 anos de idade, já estava até acertado com o Goiás no mês de abril. Acabou que o Paulo Autuori barrou a contratação aí do zagueirão. Já falei sobre esse assunto, vou deixar o vídeo na tela final. Tanto o Vitor Mendes quanto o Messias, eles interessam ao Goiás. Não quer dizer que se um for contratado, o outro está descartado, tá? Hoje a prioridade da diretoria esmeraldina é sim contar com o Vitor Mendes, mas não está descartado as duas negociações, já que são bons nomes, com experiência em Série A de Campeonato Brasileiro, não são tão caros assim. Acho boas apostas para a diretoria do Verdão dentro da realidade para 2023 e tem uma boa opção no mercado. Tanto aí o Messias saindo do Ceará após esse rebaixamento, a concorrência é muito grande. Além do Cruzeiro, que eu falei para vocês, o São Paulo é outro que ficou de olho no atleta, ainda não tem nenhum tipo de proposta oficial. O São Paulo, dos jogadores do Ceará, ele deve ir atrás tanto do Vina quanto também do Mendonça. Até o João Ricardo foi especulado, a tendência é que não seja contratado, mas foi uma indicação do Rogério Ceni para aquela listinha para o São Paulo, fica de olho aí no Messias também, essa possibilidade dentro do mercado. Com o Vitor Mendes, a concorrência do Goiás é no caso tanto com o Coritiba, aqui no futebol brasileiro, quanto também no Orlando City, lá no futebol dos Estados Unidos. Segundo aí a Imprensa Verde, a questão salarial, as condições de contrato não serão empecilhos para a diretoria esmeraldina, o que já mostra um poder maior financeiramente falando para a próxima temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão, o Messias, 28 anos de idade, se você gostaria de ver ele aqui em Goiânia no ano que vem. Outra questão importante envolvendo o Messias, as suas principais características de jogo, a sua ficha técnica em geral, pra gente pegar ali principalmente antes dos seus números. Ele é um zagueirão destro que tem 1,92 m de altura, realmente muito alto, e costuma fazer tanto o lado direito quanto também o lado esquerdo, em uma função como um zagueiro central. Muito interessante, já que, por exemplo, o Goiás nessa temporada sofreu muito com seus zagueiros. Por exemplo, quando começou a temporada ali com o Caetano e o Reinaldo, meio que ficava o Caetano ainda acostumando pelo aquele lado direito. Acabou que na reta final da temporada até conseguiu se adaptar, mas foi um sufoco danado. E quando tentou ali com 3 zagueiros, o Sidney até chegou a fazer uma boa partida contra o Atlético Mineiro, mas logo se lesionou de novo e acabou deixando o Goiás dali pra frente. Até a chegada do Lucas Alter e também do Danilo Cardoso, o Goiás ficou, por exemplo, jogando, melhor dizendo, com o Danilo, o Ian Souto e também o da Silva. Então jovens jogadores tiveram essa experiência assim, na fogueira mesmo, que qualquer erro poderiam queimar eles de vez, a fita deles dentro do Goiás. Então foi um perigo gigantesco para uma disputa de uma competição tão importante. Mesmo após as chegadas, o Lucas Alter demorou a pegar essa sequência como titular, até conseguiu fazer uma boa reta final de ano. Mas com essa grande reformulação, a saída tanto do Halter quanto também do Caetano e do Reinaldo, a diretoria, pelo menos mais 3 a 4 zagueiros de bom nível, de primeira divisão, deverão chegar aí no Goiás. Sobre as informações aí do Messias, a gente já dá para perceber essa altura dele espetacular, 1,92 m, é um cara muito bom na bola aérea, tanto ofensivamente quanto também na parte defensiva. É um zagueiro um pouco mais lento, mas não chega a ser aquele cara lentão não,
tá? Consegue acompanhar bem, tem um bom tempo de bola, isso é muito importante para um zagueiro dessa estatura, e também boas antecipações, vira e mexe, principalmente no América Mineiro, ele fazia mais aquela função como um zagueiro caçador, né, que começa ali procurar os jogadores, marcando bem até mesmo mais à frente. Então gosto dessa característica do Messias, mas no geral, se tiver um canhoto melhor para saída de jogo, o Messias não chega a ser durão demais, mas também não é aquele cara com primor com a bola no pé, tá? Acho que dá conta do recado. Acho ele um pouco melhor do que o Reinaldo, mas não é tão bom quanto o Caetano nessa saída de jogo. Mais ou menos ele fica próximo do que era o Lucas Alter com a camisa do Goiás. No caso é que o zagueirão Vitor Mendes, 23 anos de idade, novamente entra na mira do Goiás. É aquele jogador, eu até havia gravado um vídeo mais ou menos um mês atrás, 3 semanas mais ou menos, falando sobre essa possibilidade dos atletas já procurados pela diretoria do Verdão nessa temporada de 2022, que poderiam obviamente entrar no radar novamente com a permanência para a Série A do ano que vem. Dessa forma, o Vitor Mendes, que estava 100% acertado com a diretoria do Goiás lá no mês de abril, o Vitor Mendes, o Camutanga era outro nome encaminhado, juntamente com a diretoria do Náutico e o próprio zagueirão Sidney, esse efetivamente foi contratado, os 3 foram barrados pelo então coordenador de futebol, o Paulo Autuori. O Vitor Mendes, o Jair Ventura, por exemplo, gostava demais dele, tanto é que foi titular absoluto na última campanha do Juventude, né, na Série A de 2021. Fatalmente, se fosse o técnico do Goiás, o Jair Ventura, lá no comecinho de abril, o Vitor Mendes seria sim contratado pelo Verdão nessa temporada. Então essa informação agora mais recente, confirmada ainda nesta última quarta-feira, no período da noite, pelo Globo Esporte, é que existe o interesse tanto do Goiás quanto do Coritiba pela compra definitiva do jogador, enquanto que o Orlando City está interessado em um empréstimo. A gente não precisa ser muito esperto aqui, que assim, se pintar uma proposta para o Atlético Mineiro, obviamente a equipe de Minas Gerais vai querer vender o jogador em definitivo, mas para o jogador é óbvio que ele vai querer jogar nos Estados Unidos, e não é demérito nenhum no caso do Goiás ou do Coritiba, e sim pela qualidade de vida. Você jogar na MLS também é muito bacana, no Orlando City e nos Estados Unidos também, né, não tem como competir com a economia de terceiro mundo, apesar que Goiânia e Curitiba também são cidades fenomenais. Então o Vitor Mendes, para onde ele for, em termos de cidade, será assim muito bom, mas a preferência obviamente do jogador, se ele pensar apenas na qualidade de vida, na oportunidade também, né, de morar em um país de primeiro mundo, certamente essa proposta do Orlando City pode pesar. Mas para o Atlético Mineiro, uma coisa que fatalmente o contrato dele se encerra em dezembro de 2024 e já fica naquela expectativa, olha, bora vender logo esse cara aqui, porque se ele não for utilizado no nosso time principal, pelo menos no caso dá uma grana, né? Acho que deve ser esse o pensamento da diretoria do Galo. Então o Goiás, para ficar com o jogador, terá que agir primeiramente, né? Então já fazendo essa proposta, tem as respostas também dos seus empresários e os seus representantes, outro clube também interessado no jogador. Estava basicamente certo também na metade do ano, no caso foi com o Ludogorets, equipe da Bulgária, que basicamente estava sacramentando uma proposta oficial para o jogador, entretanto não havia tempo hábil para fazer a inscrição do atleta. O Ludogorets também que disputou, né, a última edição, se eu não estiver muito enganado, da UEFA Europa League, lembro de um jogo dele contra a Roma também, Ludogorets e Roma. Então o Vitor Mendes ficou aí na expectativa de ir para duas equipes, né, diferentes nesse ano, tanto no Goiás lá no mês de abril, ele que fez o Campeonato Mineiro ainda com a equipe do Atlético, né, apenas 13 oportunidades, não foi tão utilizado assim, mas acabou fechando com o Juventude, teve essa proposta também do futebol da Bulgária, o que acabou não acontecendo nessa temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão, daqui a pouco também comento com vocês sobre as suas principais características de jogo. Ele que começou ainda a sua carreira, ele que é natural de Belém, né, começou ainda na Inter de Limeira, lá em 2015, na equipe Sub-17, passou também no Santos Sub-17, Sub-19, Sub-20 e Sub-23, não chegou a estrear nenhuma vez no profissional. Em 2018 passou aí para o Atlético Mineiro, na equipe Sub-20, fez a sua estreia no principal, né, foi titular no Sub-20, muito importante em 2019, mas a sua estreia como profissional em 2020 no Boa Esporte. 4 partidas, em 2020 também fez uma boa reta final de Série B, com a camisa do Figueirense em 19 atuações, e no ano passado tem a sua melhor temporada na sua carreira, né, recentemente, 45 partidas, 3 gols marcados com a equipe do Juventude. Lembro de gols dele fundamental contra o Fluminense e Red Bull Bragantino, foi um cara importante na conquista da permanência do Juventude, com o técnico Jair Ventura titular absoluto. Das 38 rodadas possíveis, ele participou de 34 delas com 2 bolas na rede. Nessa temporada sofreu ali com alguns problemas de lesões, também no Juventude, óbvio, né, o time foi muito mal montado nesse ano, 19 partidas apenas, 1 gol marcado, mas importante, na reta final, com o Juventude basicamente já rebaixado, mesmo assim ele não deixou de ser um jogador titular e comprometido com o elenco, que de fato ajuda bastante pra gente entender o caráter, né, do jogador. Já com o Juventude rebaixado, ele jogou aí contra o São Paulo, Coritiba, Goiás aqui na Serrinha, também contra o Flamengo no empate por 2-2 e diante o Ceará, uma goleada lá no Castelão
por 4-1. Então não foi titular em grande parte do período. De 38 jogos possíveis na Série A do Brasileirão, ele participou de apenas 19 deles e apenas 50% como titular. Levou 8 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Vem de uma fase muito ruim, de fato, né? Não dá para dizer que foi um destaque nessa Série A do Campeonato Brasileiro, mas para ser aquele terceiro zagueiro dentro do elenco, até mesmo chegando no Campeonato Goiano com uma certa moral, acho que pode sim surpreender. O Caetano e o Reinaldo, os dois que não vieram basicamente com ninguém aprovando, né? Por parte da torcida, deram muito certo, assim como o Sidmar. Então é aguardar para ver o desdobramento dessa história. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, sobre a Alternative Bike Shop e também da Sorte GoBet para você fazer a sua aposta aí no jogo do Brasil e da Alternative para você adquirir a sua bicicleta Aro 29 a partir de R$ 1.100. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!